Tudo tá gravando, viu? Tudo tá gravando. Yasmin, no 3, viu? 1, 2, 3. Fala, galera! Está começando mais um episódio do Explica Aí, um podcast feito por estudantes e para estudantes do ensino médio. Eu me chamo Yasmin Lustosa e hoje vamos falar sobre o mini-teste. Por que esse tema é importante para vocês? O tema do mini-teste é importante para os alunos porque ele influencia diretamente como eles encaram os estudos, os desafios acadêmicos e o próprio aprendizado. O mini-teste de crescimento, por exemplo, ajuda os alunos a entender que a inteligência e as habilidades podem ser desenvolvidas com esforços, práticas e dedicação. A nossa convidada de hoje é a Shirley Marley Alves, licenciada em Letras Portuguesas pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Educação à Distância pela Universidade Federal de Brasília, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Letras Linguísticas pela Universidade Federal de Pernambuco. É docente da Universidade Estadual do Piauí, coordenadora de Língua Portuguesa do Programa Gestão de Aprendizagem, vinculado à Secretaria de Estado da Educação do Piauí. Boa tarde, professor. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, dialogando sobre gestão da aprendizagem, mais especificamente sobre os mini-testes. Eu vou iniciar as perguntas. Tá certo. O que são mini-testes? Mini-teste, né, o próprio nome já nos diz, é uma avaliação que tem um conjunto de questões, um número pequeno de questões, né, por isso o mini-teste. E essa forma de avaliação foi criada pela Secretaria da Educação do nosso estado no ano de 2023, quando nós começamos o nosso projeto de recomposição da aprendizagem, né? Nós saíamos da pandemia, que provocou uma série de problemas com os estudantes, com as aulas, com as escolas. Então, apesar de, né, se ter adotado o ensino à distância, de se ter adotado as interações virtuais, isso não foi suficiente, né, para garantir a aprendizagem de grande parte de estudantes que tinham dificuldades com o acesso mesmo, né, ter um celular conectado em rede, ter um computador. Nós sabemos que muitas famílias, por dificuldades econômicas, não têm uma condição ideal, uma condição adequada de seus filhos, suas filhas, fazerem trabalhos à distância, tendo que navegar pela internet. Então, isso provocou, obviamente, isso é fruto de pesquisas que foram feitas, muitos problemas, né, no desenvolvimento da aprendizagem de estudantes das escolas públicas. Então, o governo federal lançou um programa chamado Recomposição das Aprendizagens, a Secretaria de Educação aderiu a esse programa. Em 2023, nós começamos a desenvolver ações junto aos professores e aos estudantes para poder recompor essas aprendizagens. E é aí que aparece, dentro da nossa rede, essa forma de avaliar essas aprendizagens, que é o mini-teste. Então, quando esse mini-teste foi produzido, foi institucionalizado, né, na nossa rede, era uma prova com 12 questões, né, é uma prova focada. Nós temos mini-testes de matemática e mini-testes de língua portuguesa, né? Então, essa avaliação, ela trazia 12 questões. Na parte específica de língua portuguesa, essas questões são questões de leitura, né? As questões sempre estão verificando a compreensão, né, do estudante em relação à leitura de um texto. Então, essa concepção do mini-teste é fazer uma avaliação um pouco mais rápida, mas uma avaliação consistente do desenvolvimento de habilidades de leitura. Certo. De onde surgiu essa prática? É algo recente ou já vem sendo usado há algum tempo?
já vem sendo usado há algum tempo, né? Como eu disse, nós começamos em 2023 a aplicar esse instrumento de avaliação, e aí, sendo aplicado, nós precisávamos também verificar se conseguíamos atingir os objetivos que era avaliar realmente o desenvolvimento de habilidades de leitura. Além de avaliar os resultados dos estudantes do mini-teste, nós também avaliamos, da perspectiva dos professores, se eles consideravam esses mini-testes adequados. E nós tivemos uma resposta muito positiva. Então, por isso, em 2024, os mini-testes foram mantidos, né, dentro do programa Gestão da Aprendizagem, e agora em 2025 também. No comecinho do ano, a SEDUC fez uma experiência de reduzir a quantidade de questões dos mini-testes. Ficaram apenas 6 questões, ou seja, foi uma redução de 50%. Mas aí os próprios estudantes reclamaram dessa redução. Isso para nós foi muito bom, muito positivo. Por quê? Alguns estudantes, né, disseram que o tempo que eles levavam para responder as 12 questões, né, era o tempo suficiente, era o tempo de, por exemplo, 1 hora a aula. E agora, com 6 questões, sobrava muito tempo. E eles gostariam de aplicar mais esse tempo realmente fazendo essa avaliação. Então, nós voltamos para aquele modelo de 12 questões, né, e ele vem sendo aplicado pela SEDUC, tem uma certa periodicidade, tanto na matemática, como eu disse, como na língua portuguesa. E é um mini-teste que eu vou só acrescentar aqui para vocês, né, para você, que é um instrumento de avaliação que os estudantes gostam muito de realizar. E nós temos excelentes resultados nessa avaliação. Por que os mini-testes são tão importantes no processo de desenvolvimento dos alunos? Certo. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, né, uma avaliação de leitura. E nós precisamos saber se os estudantes da nossa rede estão realmente aprendendo a ler. Então, ele já tem essa grande importância do ponto de vista pedagógico. Permite, com os resultados, que os professores, os gestores e a Secretaria da Educação consigam identificar quais são aquelas habilidades de leitura que já foram bem desenvolvidas e aquelas que ainda precisam de atenção. Então, esse é o principal foco, né, o elemento central de importância desse mini-teste. O segundo é que nós podemos fazer, no decorrer do ano, um acompanhamento, digamos, progressivo desse desempenho. Então, a Secretaria da Educação tem uma plataforma chamada Mob Educa, onde são publicados os resultados dos mini-testes de toda a rede, das escolas de cada GRE, de cada escola individual e até do estudante. Então, por exemplo, se o professor Fábio quiser saber como é que foi o seu desempenho nos mini-testes desde que eles começaram, ele tem como saber disso e mostrar para você, certo? Que habilidades você desenvolveu mais, que habilidades você ainda precisa de maior impulso e quais aquelas que você ainda está, assim, vamos dizer, num patamar mais inicial. Então, vocês que estão aqui nos ouvindo, né, os estudantes, podem conversar com seus professores e dizer assim, professor, eu queria que você me permitisse, né, ver como é que foi o meu desempenho na linha do tempo, né, historicamente, desde que eu comecei a fazer esses testes, agora, principalmente no ano de 2025, né, nós tivemos mini-testes desde o começo do ano. Então, é muito importante por conta disso. O professor consegue fazer um acompanhamento individual, né, aluno por aluno. A escola consegue fazer um acompanhamento, além desse individual, a escola consegue fazer por turmas, né? A turma do segundo ano A, do segundo ano B, do segundo ano C e todas as outras. E a gestão maior, né, as gerências regionais, conseguem fazer por um conjunto de escolas daquele município. E a SEDUC consegue fazer pelo conjunto de todas as escolas do estado do Piauí. Então, é essa a grande importância do mini-teste, tanto do ponto de vista pedagógico, como também do ponto de vista da gestão da aprendizagem, de trazer resultados, né, que podem ser acessados em todos os níveis, em todas as etapas, e a partir daí se criarem, se pensarem estratégias para contribuir ainda mais para o desenvolvimento dessas habilidades de leitura. Certo. Qual o impacto dos mini-testes na produtividade da equipe ou dos alunos? Aumenta ou atrasa o desenvolvimento?
com certeza aumenta e com certeza qualifica mais. Até agora nós não tivemos nenhum indício, nenhuma evidência que a aplicação dos mini-testes tenha trazido qualquer tipo de malefício ou tenha prejudicado o trabalho das equipes, tanto das equipes de professores, como de gestores, como dos próprios estudantes. Muito pelo contrário. Os mini-testes, até eu me surpreendi um pouco, né, porque às vezes o estudante não gosta muito de ser avaliado, né, o estudante não gosta muito de fazer prova. Porém, pelas características que o nosso mini-teste tem, ele é curto, ele só tem 12 questões. Antigamente era uma questão para cada texto, né? Depois nós vimos que isso podia tornar o momento do mini-teste assim, um pouco cansativo. Então, nós resolvemos colocar, das 12 questões, nós colocamos 4 textos, e aí fazemos 3 questões de cada texto. E procuramos também trazer textos de interesse dos estudantes. De temáticas, por exemplo, como racismo, como saúde, questões de beleza, questões de bem-estar, questões ligadas ao ambiente, ligadas também ao próprio desenvolvimento pessoal das pessoas, à ciência, à carreira, trabalho. Então, assim, são textos com temas muito variados, mas nós procuramos sempre ajustar ao grau de compreensão dos estudantes. São gêneros textuais diferentes, então nós temos gêneros multimodais, como a tirinha, a charge, o meme. Temos textos, só textos verbais, como o artigo de opinião, a reportagem, o conto, né? Então, nós procuramos variar. Então, por isso é que o mini-teste, né, eu vou reiterar aqui novamente uma característica muito importante, ele traz também essa possibilidade de o estudante ler muito, né? Se você for contar o tanto de textos que você leu desde que você começou a fazer os mini-testes, é uma quantidade bem significativa. E ler textos interessantes, que têm a ver com a sua vida e com seus interesses. Você acha que o mini-teste ajuda no desenvolvimento dos alunos? Sem dúvida. Acho que por tudo que eu disse aqui, né, vocês podem até inferir isso. Ajuda sim. No desenvolvimento da competência leitora, na ampliação do vocabulário, na ampliação do repertório de conhecimentos. Imagina quando você for fazer, por exemplo, o Enem, né? Que o Enem está aí no horizonte de todos os estudantes do ensino médio. Você precisa ter repertório, você precisa ter conhecimentos, informações dos mais diferentes temas para que você realmente possa escrever um texto consistente, um texto que realmente demonstre que você conhece aquele tema. Então, isso também o mini-teste ajuda, né? Porque ele traz ali um conjunto de textos que você lê, compreende, apreende, incorpora essas informações, esses conhecimentos. Então, certamente que já ajuda, sim, no desenvolvimento. Existem também algumas questões polêmicas que a gente traz nos textos dos mini-testes, por exemplo, como o bullying, a violência social, a violência doméstica, a violência contra as mulheres, o assédio, que também contribuem, viu, Yasmin? Aí é um aspecto também que a gente tem que considerar, que muitas vezes uma coisa que você desconfia, né? Quando você lê um texto que ele reforça aquela sua desconfiança, que ele traz uma certeza, ele traz uma orientação mais adequada, a partir dali você já começa a pensar de uma forma diferente. Sobre você, sobre a sociedade, sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre o mundo em que você vive. Então, nesse sentido, sim. O nosso mini-teste, ele contribui muito para esse desenvolvimento social, cognitivo dos nossos estudantes. E é isso. Obrigada, professora. Muito obrigada, querida. Adorei esse pequeno bate-papo aqui com você, com vocês. Quero novamente agradecer ao professor Fábio, que, para quem não sabe, o professor Fábio eu já conheço de uma longa data, nós já trabalhamos no ano passado nesse programa Gestão da Aprendizagem. O professor Fábio é um professor muito admirado pela SEDUC, pela rede, reconhecido nos seus talentos, nas suas iniciativas, na sua inovação. E eu fico assim, muito, muito gratificada, muito feliz de ver que nós temos professores como o professor Fábio e que está formando, assim, uma geração de estudantes como vocês, tão criativos, tão inteligentes e tão empenhados. Então, para mim, foi uma dádiva estar aqui. Toda vez que vocês precisarem de mim, podem contar comigo, viu? Obrigada. De nada. E é isso. Obrigado por ter assistido até o final. Segue a gente no Instagram, @explicaí podcast.
e manda o episódio para os amigos e até semana que vem.